Hello everyone, how are you doing? Eu espero que todos estejam muito bem. Estão acompanhando as aulinhas de inglês? Yes? Very well. Então, hoje nós vamos dar continuidade a um tempo verbal extremamente importante na língua inglesa, que é o simple present. No simple present, nós vamos fazer algumas comparações com a língua portuguesa, para mostrar para vocês algumas regras, como usar, né, como conjugar o verbo corretamente. E eu vou mostrar para vocês através de um slide. Então, só um minutinho que eu vou compartilhar a minha tela para nós, então, falarmos um pouquinho a respeito. Vamos lá. Just a moment. Ok. Pegando aqui o laser para facilitar para eu apontar para vocês. Vamos lá. Quando é que nós usamos o simple present? Habit. Hábito. Aquilo que é habitual, que nós fazemos com frequência, nossos hábitos diários, ou seja, as nossas routine, a nossa rotina, né, diária. And fact, aquilo que é fato, indiscutível, né? Então, por exemplo, eu digo para vocês que a Terra é redonda. It's a fact, ok? É um fato. Então, vamos lá. Para nós começarmos a fazer a conjugação, nós precisamos lembrar o que é infinitive. Em português, infinitive é infinitivo, é quando o verbo não está conjugado. Como fica isso em inglês? Então, olhem só, eu vou colocar alguns exemplos para vocês. To dance, dançar. To drink, beber. To decide, decidir. Se vocês observarem, esses verbos eles não estão conjugados. Eu não posso falar eu dançar bem, né? Eu beber Coca-Cola, eu decidir depois. Eu tenho que conjugar o verbo. Eu danço, eu bebo, eu decido. Como que a gente faz isso? Antes de nós sabermos essa regra, eu quero que vocês observem os verbos em inglês, o que eles têm em comum. E os verbos em português, o que eles têm em comum. Isso é o que vai definir se o verbo está ou não conjugado, tanto em inglês quanto em português. Let's see? Vamos ver? Então é o seguinte: to dance, to drink, to decide. Percebam que eles começam com a palavrinha to. Esse to na frente do verbo indica que ele não está conjugado. Então, se eu digo to dance, é dançar. To drink, beber. To decide, decidir. To play, jogar. To study, estudar. To love, amar, ok? Em português, vocês percebam que nós temos o finalzinho do verbo. Dançar, beber, decidir. Toda vez que ele termina em R, esse verbo não está conjugado, ok? Vamos ver então como fazer isso em inglês, como fazer a conjugação em inglês. A primeira coisa que eu tenho que lembrar é que nós podemos pensar em português, por exemplo. Em português, para eu fazer a conjugação, nossa, eu tenho que saber como é para cada pessoa. Eu fico pensando, o americano que vem aqui para o Brasil tem que aprender português, porque ele vai ter que saber conjugar o verbo diferente para cada pessoa. Se eu pegar um verbo simples, como o verbo to love, que é o verbo amar, vou conjugar em português, olha. Eu amo, tu amas, ele ama. Nós amamos, vós amais, eles amam. Vocês perceberam que é uma forma diferente para cada pessoa? Como que eu faço em inglês? Como que eu faço para conjugar? Percebam que eu vou retirar o to da frente do verbo. Fica só o verbo love. I love. I love. Eu amo. You love. Você ama. We love. Nós amamos. They love. Eles ou elas amam. Vocês devem ter percebido duas coisas aqui. Primeiro, que eu não estou falando love, né? Então, love é o jeito que as pessoas falam quando aportuguesaram um pouco a palavra aqui no Brasil. A pronúncia correta é love, ok? Love. Isso é uma coisa. A segunda coisa que vocês devem ter percebido é que estão faltando algumas pessoas. Como fica? Olha lá. He loves, she loves, it loves.
Então, vocês vão perceber que só existem duas formas de conjugar. Uma que vai ser idêntica para quase todas as pessoas, só tirar o to e pôr o verbo na frente, já fiz a conjugação. I love, you love, we love, they love. Não mudou nada, love. Só que no he, no she e no it, eu tive um acréscimo do S. Loves. E aí vocês vão falar, mas como é que eu vou saber então como conjugar? Sempre na terceira pessoa do singular. Quando for ele ou ela, he é ele, she é ela, it é o pronome neutro que significa ele ou ela. Toda vez que eu tiver um desses três, eu vou ter uma pequena alteraçãozinha na conjugação. Normalmente é o S, nós vamos ver as regrinhas daqui a pouco, ok? Então fica, I love, you love, he loves, she loves, it loves, we love, they love, ok? Vocês vão falar, nossa, mas eu vou ter que lembrar dessas três pessoas? Vai! Em português a gente tem que lembrar de todas, em inglês a gente só tem que lembrar que para he, she, it, a gente vai ter um acréscimozinho nesse verbo. Então, vamos ver um outro exemplo. To eat. To eat, comer. Vou conjugar. Tiro to, fica eat. I eat, you eat. We eat, you eat, they eat. He, she, it, eats. Acrescento S, tá? I eat, eu como. You eat, você come. He eats, ele come. She eats, ela come. It eats, ele ou ela come. We eat, nós comemos. You eat, vocês comem. They eat, eles ou elas comem. E aí vocês vão falar, mas teacher, eu sempre achei que o S no final da palavra fosse plural. Também, tá? Quando é um substantivo, é plural. Por exemplo, cat, cats. Dog, dogs. Pen, pens, ok? Então, é também plural. Nesse caso aqui, ele só está mostrando que eu tenho a terceira pessoa do singular, que é o he, o she e o it. O S, nós temos, por exemplo, a palavra tu em português, é singular. Tu é o mesmo que você. A gente não fala tu comes, não termina em S também? É a conjugação para a pessoa tu. Então, esse S que vocês estão vendo aqui é a conjugação para he, she, it, que é a regra geral. He, she, it, eats, ok? Continuando então. General rule, regra geral. Toda vez que eu tenho he, she ou it, eu vou pôr o verbo, e vou acrescentar S. He, she, it, loves. He, she, it, eats. He, she, it, drinks. Ok? Então, a regra geral é o acréscimo do S. Por exemplo, na frase I drink milk and Mary drinks coffee. Então, olha, eu bebo leite e Mary, que é o mesmo que she, ela, drinks coffee. A Mary bebe café. Por que eu pus o Szinho? Porque Mary estaria no lugar da palavra she, por exemplo, ela, ok? Qual é a outra regra, né, que tem, né? Porque eu falei para vocês que tem a regra geral. Aqui na outra regra eu tenho os verbs, todos os verbos que terminarem em o, x, ss, sh ou ch. O que vai acontecer? Toda vez que eu tiver he, she, it, eu vou pôr o verb e vou acrescentar es, ok? Let's see some verbs. Vamos ver alguns verbos com essa terminação. Por exemplo, o verbo go termina em o, é o verbo ir. O verbo fix, consertar, que termina com x. O verbo miss, sentir falta, sentir saudade, né? Faltar, ss. O verbo wash, com sh, lavar. O verbo watch, com ch, assistir. Vamos ver isso, então, na prática, alguns verbos conjugados. Look, this is a boy, um garoto, ele está indo para a escola. Então, eu vou dizer, he goes to school in the morning.
Ele vai à escola de manhã ou pela manhã. Perceba que ao invés de pôr o verbo go, que é o verbo ir, eu acrescentei o es aqui no final, porque esse verbo termina em o, né? Another example. The mechanic fixes cars. O mecânico é o mesmo que ele. Fix é o verbo consertar. Acrescento es porque ele termina em x. Fixes cars. Ele conserta carros. Look, she's crying. Ela tá chorando. Eu vou dizer que she misses her mother. Ela sente falta ou saudade da sua mãe, da mãe dela. Percebam que o verbo miss termina com ss, acrescento s, mesmo porque 3s juntos ficaria extremamente esquisito, né? She misses her mother. Ela sente falta da sua mãe. Look, this is a girl. She's washing the car. Então, ela é uma garota, tá lavando o seu carro, né? Ou o carro da família, enfim. She, verbo lavar. Washes the car on Sundays. Então, ela lava o carro aos domingos. Percebam que terminou em SH, acrescentei ES. Ok? Só o S não, ES. Yes. Next. Ok. Attention, this is a boy, he is watching TV. O garoto então está assistindo TV. O que eu vou dizer? He watches TV every day. Então, ele assiste, perceba que terminou em CH, acrescentei o ES, watches, e aí fica, ele assiste TV todos os dias. E aí nós temos o último, né, caso, né, a última regra. Quando o verbo termina em consoante e depois tem um Y, né? O que vai acontecer? Toda vez que eu tiver isso, vou ter he, she, it, vou ter o verb, eu tiro o Y e acrescento IES. Então, percebam, menos o Y mais IES. Example, the verb study, estudar. Então, eu vou dizer, he studies math. Ele estuda matemática. Percebam que do verbo study eu tirei o Y, ele está perto de uma consoante, tiro o Y e acrescentei a letra I, o E e o S. Studies, math. Ai, teacher, mas eu já vi uma palavra terminada em Y que eu não acrescentei S, que eu só acrescentei o S. Que é o caso do verbo play, que é o verbo jogar, brincar, tocar, né? Então, o que eu vou dizer? She plays voleibol. Ela joga voleibol. Percebam que eu só pus o S porque esse Y está perto de uma vogal. Só vai acontecer de tirar o Y quando ele está perto de uma consoante. Aí vira studies. Caso contrário, é só acrescentar o S, que é a regra geral. Ok? How was it? Como foi? Difícil? Difficult? I hope not. Espero que não. Espero que tenha esclarecido as dúvidas, que vocês tenham compreendido bem. Caso tenham algo a perguntar ou alguma sugestão ou algum comentário, deixem marcado nos comentários do vídeo, ok? Thank you so much. See you next time. Bye bye.